Fala, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, meus amigos? Ok, gente, então agora algumas pessoas pediram mais informações sobre o evento que a gente vai fazer, que é a palestra, né, a vinda do Geraldo Lemos, né? O Geraldo Lemos é o cara que fez a biografia, ele é o autor da biografia de Chico Xavier, ele conviveu muito com Chico Xavier, né? Bem legal. Ele vai falar sobre transição planetária e vai falar uma nova era, desculpa, é uma pergunta. Uma nova era existencial para todos? Esse é o nome da palestra do Geraldo Lemos. Então, gente, será no dia 31 de março, né, de 2019, vai ser num domingo, e às 13h30 da tarde, e vai ser em Canela, gente. No Grande Hotel de Canela. Então, de novo, dia 31 de março, que cai num domingo, às 3h30 da tarde, tá? No Grande Hotel de Canela, o ingresso custa R$35, né? E nós temos informações para quem quiser também, tá disponível aqui do lado, mas eu vou dizer para vocês, ó, 54 981 33 8388 ou também 54 9 99 46 48 88 com a Esther. Então são esses dois. O primeiro telefone que eu dei é o da Mariana, minha esposa, tá? Então tá aqui do lado, né, o cartazinho aí para quem quiser ver. Então quem quiser vir fazer um passeio pela Serra Gaúcha, né, a nossa gastronomia, a beleza da serra aqui, aproveita, passa um fim de semana maravilhoso aqui e de quebra pega uma super palestra com o Geraldo Lemos. E já que a gente está falando em espiritismo, em data limite, essas coisas todas, que é o que o Geraldo vem falar, transição planetária, né? Então hoje eu quero bater um papo com os queridos do canal aqui e abordar alguns comentários que são feitos no canal. As pessoas, pede para falar disso, o que tu acha disso e coisa e tal. Então agora são umas questões interessantes, né? E para começar, acho que é um bom preâmbulo para o nosso papo de hoje aqui, a questão da vida depois da morte, por causa que tu ter a noção, tu ter a consciência de que nós temos uma outra dimensão, é o primeiro passo para nós compreendermos tudo de vida que pode existir dentro dessa outra dimensão. Não só nós, como seres humanos desencarnados, como também seres viventes de várias outras orbes, né? Com outros formatos, outras essências, enfim, né? Mas acreditamos que tudo provindo de um mesmo Criador, de uma fonte criadora. Então, pessoal, vamos lá, né? A questão bíblica. Então tem muita gente evangélicos, católicos, tem muita gente que segue na Bíblia e que eles veem toda essa questão de conversa com esse outro lado, com essa outra dimensão, eles ficam muito restritos a isso porque alguém escreveu em algum lugar da Bíblia que isso seria um pecado, ou um tipo de pecado. Então tá lá aquela história de... né, proibido consultar os mortos, é proibido consultar os mortos. E daí alguns dizem que não existe mortos, ou melhor, a possibilidade de comunicação com os mortos, coisa e tal. E aí fica a primeira pergunta: por que alguém ia proibir alguma coisa que não é possível ser realizada? Então já começa por aí, né? Então, se nós temos essa questão realmente na Bíblia que fala da proibição da consulta, é porque ela é possível, mas lá aponta como fosse um rompimento de regra, de uma regra em tese colocada pelo próprio Deus, né? Ou dizem que é inspiração divina. Então, gente, quando a gente estuda bastante profundamente, não só é a Bíblia, mas como ela foi escrita, por quem ela foi escrita e em que circunstâncias ela foi escrita, eu tenho vários programas já aqui no canal que falam sobre isso. Vocês podem pesquisar ali no Academia Olímpia a origem da Bíblia, né? Então a gente fala bastante sobre a história de Damaso, Ursino, sobre os concílios de Nicéia, de Laodiceia, como o Damaso colocou fogo numa igreja matando Ursino, que era o seu concorrente ao 37º papado da Igreja Católica, ou seja, as pessoas vêm falar em inspiração divina. Então quando a gente vai estudar verdadeiramente a história de como foi feito, dos propósitos, cara... Tu não vê mais isso como um livro sagrado, escrito com inspiração divina, porque tu vê que tem muita coisa que simplesmente não condiz com uma conduta espiritual enobrecida, que a gente imagina de um Deus justo. Então tu percebe que é um livro escrito com muitas realidades, porém totalmente tendencioso a manter um dogma e uma escravidão. E isso é uma conclusão que a gente chega pesquisando outras coisas, inclusive a própria origem da Bíblia, né? Então...
Quando a gente vai pensar, mas por que escreveram a Bíblia? Como que surgiu a Vulgata, que foi escrita por um cara chamado Jerônimo de Estridão? Jerônimo de Estridão foi contratado pelo Damaso depois dele ter assassinado o seu concorrente ao papado. Matou o Ursino, queimado numa igreja com todos seus seguidores lá, e daí incendiado, isso é história, podem procurar. E aí, então, o Damaso, que agora ele é o 37º Papa, né? Damaso I, 37º Papa da Igreja Católica. Logo que eu conheci essa história, eu fazia confusão, porque Damaso I, Papa da Igreja Católica, e se colocar vírgula depois do primeiro, fica Damaso I, vírgula, Papa da Igreja Católica. Só que eu não prestei muita atenção na vírgula, eu interpretei como Damaso, vírgula, primeiro Papa da Igreja Católica. Isso que foi o meu erro. Então ele não foi o primeiro Papa, ele foi o 37º Papa, mas o seu nome era Damaso I, daí a confusão, ok? Então, Damaso I, vírgula, é o 37º Papa da Igreja Católica. Podem pesquisar lá. Então, ele depois que ele assassina o Ursino, que era o seu concorrente, o seu, né, opositor lá na disputa pelo papado, pelo 37º papado, aí depois disso é que surge a Vulgata, a mando de Damaso. Damaso contrata um cara que era um escriba lá da época, chamado Jerônimo de Estridão, que ele tinha contato com todas as linguagens e é um cara que se dava bem com todo mundo. Né? O Jean Valjean também, para quem conhece, Rogério de Freitas, pseudo Jean Valjean, lá do Grupo Atlan, maravilhoso, recomendo, procurem aí, pessoal, Jean Valjean. E ele também, aliás, foi através dele que eu conheci essa história do Damaso do Ursino. A primeira vez que eu ouvi falar essa história foi através do Jean Valjean. Eu fui pesquisar na história, né? E realmente tá lá toda a história para quem quiser ver. Vão lá e estudem história. Então aí já começa a primeira coisa das pessoas que, a Bíblia, botar a mão e jurar em cima da Bíblia. Cara, olha como esse livro foi feito, tu não tem nenhum crédito divino para botar nesse livro. Entendeu? Eles criaram toda uma mística em cima do negócio como se fosse, né, uma coisa maravilhosa. A Bíblia, respeito com a Bíblia. Respeito como a Bíblia, como qualquer um outro livro de história. E não mais e nem menos, porque todos os outros livros de história também nos mentem. Também a história contada pelos vencedores, ela é tendenciosa. Esse é o grande problema. Então não sou eu que estou falando, são os registros que estão aí, que mostram que esses pseudo-registros que nos ensinaram como história são falsos, na grande maioria. Vai ter que ser reescrita toda a história. Né? Vocês querem um exemplo só quando a gente fala em embasamento científico. Né? Então a ciência ela se contradiz em alguns pontos e nem ela mesma se entende. Então ela não é um parâmetro confiável. Quer que eu dê um exemplo para vocês? O que a ciência diz? Né? A ciência diz que o homem começou a usar ferramentas há 10 mil anos atrás. E que o próprio homem existe há 200 mil anos atrás, não mais do que isso. Porém, contudo, entretanto, todavia, sem embargo, foi encontrado um martelo, né, que é conhecido como o martelo de Londres, procurem lá, London Hammer, e olha que interessante, né? Os dois maiores laboratórios mais respeitados do mundo fizeram análises no martelo de Londres, e a datação desse martelo. Então vamos lembrar de novo, Nós temos aqui a ciência atual, admitida pela grande, né, o meio acadêmico aí, é que o homem começou a utilizar-se de ferramentas há mais ou menos 10 mil anos atrás, e o próprio homem, a existência do homem é de 200 mil anos atrás. Porém, essa mesma ciência, né, que fez as análises no tal do martelo, comprovou que simplesmente pelo fato do cabo de madeira do martelo estar petrificado, significa, e eles sabem disso, que uma madeira, para passar por processo de petrificação e virar rocha, são alguns milhares de anos para poder fazer esse processo. Pois bem, o cabo de madeira do martelo de Hammer está petrificado. Então, dos 200 mil anos que eles dizem que o homem existe, então quem foi que criou esse martelo com mais de 1 milhão de anos? Agora, né, 1 milhão de anos para o processo de poder petrificar o cabo de madeira. Mas a coisa fica muito mais interessante do que isso. Por quê? Porque a datação que eles colocaram no martelo não é de 1 milhão de anos, é de 100 milhões de anos. E o George Tsoukalos, né, que esse episódio do martelo ele é relatado num dos alienígenas do passado, né? Então ele
Ele vai lá e ele diz que a estimativa do martelo, na verdade, é de 140 milhões de anos. 140 milhões de anos está lá o martelo, só que o homem só começou a usar, segundo a ciência, admitido pelo meio acadêmico da ciência atual, é que o homem trabalha com ferramentas de 10 mil anos. Então, 10 mil anos para 100 milhões de anos, vamos comparar, vamos ver que a gente tem uma diferença meio grande. Então essa ciência está toda confusa, gente, em relação a várias coisas. A gente já discutiu também em relação a da onde veio a tal da proteína FOXP2 que fez o ser humano ser responsável pela fala. Essa proteína até chegar no hominídeo ali não tem, no Homo erectus não tem, quando pula para o Homo sapiens aparece. Da onde que apareceu? Aí ninguém sabe dizer, mas está lá, né? Então isso é fato, eles chamam de elo perdido, né? Então, da onde tirar essas respostas? Aí tu encontra toda uma literatura escrita em cuneiforme, que é dito como uma das primeiras linguagens da Terra, que é o sumério. Até há pouco tempo atrás achava-se que o sumério era a primeira linguagem, depois do sumério vinha o acádio e outras coisas por aí, mas descobriu-se uma outra língua, inclusive eu já falei dela aqui, superficialmente, né? Porque no dia que eu descobri ela, eu anotei o nome e vim aqui no programa e falei que tem uma outra linguagem que foi descoberta que ela é pré-sumeriana. Ou seja, o que nós tínhamos como o primeiro sistema de escrita, que era o sistema cuneiforme, que agora a gente atribui aos Anunnakis e coisa e tal, né? Que ensinaram lá para os sumérios, primeira cidade de Eridu, primeira cidade que foi feita aqui pelos sumérios e tal. Enfim, isso na história do Zecharia Sitchin, né? Porque também aí começa a rolar divagações e não é a questão focal do assunto de hoje aqui, mas enfim, né? Então aí tem essa história do Zecharia Sitchin também, que ele também omitiu muita coisa. Então essa história de que eles foram os primeiros a chegar e não tinha ser humano e não tinha nada aqui, e que eles foram os criadores da raça humana, e por isso eles alegam uma espécie de posse sobre, né? As fofocas cósmicas são mais ou menos isso, né? Os Anunnaki vieram aqui, fizeram uma interferência no DNA do hominídeo, e eles se julgam responsáveis pela criação do homem, portanto, não, é a mesma coisa, né? Fui eu que criei esse gado é meu. Eu que tenho domínio sobre ele e meio que faço com ele o que eu quiser. Então essas discussões que ficam rolando aí entre as autoridades cósmicas, né, em relação à humanidade na Terra, parece que é em torno disso. Então eles ficam tentando comprovar que eles são donos da raça humana e o pessoal tentando dizer, não, os humanos são livres, e dentro dos próprios Anunnakis, quem estuda a história e a grande briga entre Enlil e Enki, os dois meio-irmãos, sabe do que eu estou falando, né? Então, gente, é complicado tudo isso. Mas então, ó, a gente teve que falar da Bíblia, da onde mais ou menos a Bíblia veio. Então a gente sabe que grande coisa que está escrito na Bíblia a gente encontra as mesmas histórias, né, nos originais sumérios. Então a gente vê que a procedência de muitas histórias da Bíblia realmente vem lá das escritas cuneiformes. E aí quando tu vai para a escrita cuneiforme, tu deu um grande passo. Tu pulou da Bíblia, tu conseguiu levantar a cabeça da Bíblia, dos provérbios. Tu vai parar de responder tudo com provérbio, né? Ah, e andarás, ah, e farás, ah, e serás, não sei o que, João 23, blá, 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 versículo. Tá, tu vai parar com isso aí, tu vai largar de mão nisso aí, entendeu? E vai ser um grande passo para tua vida, porque o que tem de gente que fica tentando responder todos os mistérios com provérbios da Bíblia, cara, vai entender a Bíblia e tu vai perceber quanta besteira tu tá falando. Entendeu? Besteira, com todo respeito, gente, mas besteira no sentido de querer explicar tudo com provérbios bíblicos, como aquilo ali é a origem de mais confusão e não de esclarecimento. E quando a gente se aprofunda nos estudos, é isso que a gente percebe. E a gente percebe que houve uma intenção de confundir. E aí, ó, agora vamos começar vai ficar mais quente o negócio, né? Então a gente vai falar de... Quando a gente começou esse vídeo aqui, a gente falou na questão de conversar com os mortos, na questão de comunicação com os mortos, né? Então, primeiro, se não fosse possível se comunicar com esse mundo da 4D, e aí assume-se que existe uma outra dimensão, né? Quando Jesus dizia, não sou desse mundo, sou de outro mundo, então existe outro mundo. Ponto. Se é uma outra dimensão, se é um outro planeta igual ao nosso, aí, né, são divagações e podem gerar horas e horas de confusão nesse sentido aí. A questão é, assume-se, né, explicitamente que existe outro local, que não é aqui. Que nem Jesus disse, o meu reino não é aqui, deste mundo, é outra coisa.
Então, existe outra coisa, né? E aí, independente de qual religião, se é Maomé, se é Buda, esses caras estão em outro lugar. Então, todas as religiões, independente de brigar uma com a outra, dizendo que o seu Deus é melhor do que o tal Deus, né? Todas concordam numa coisa. Existe um ser supremo que mora em outro lugar. Ponto. Indiscutível, né? A não ser os que são ateus e acham que nada é nada, e quando tu morre apaga tudo e acaba tudo, e aí pra mim é onde realmente não faz o menor sentido, né? Aí, mas respeito todas as opiniões. Então, voltando à questão consultar com os mortos, né? E admitindo que sim, é possível, né? Por causa que eles não proibiriam Deus, para os católicos, para os evangélicos, né? Não, Deus nos proibiu de contatar os mortos. Então é porque é possível. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e começa a perceber que o Deus colocado ali, o Deus de Abraão, entendeu? Que é o Deus que pede o sacrifício e tal. Se ele pede o sacrifício para testar a honestidade ou a fidelidade de Abraão, é porque ele não consegue sondar a mente e o coração de Abraão para saber, né, o que o Abraão pensa. Ele precisa de um gestual, ele precisa de uma encenação ali para comprovar. Não, ele vai matar mesmo, né? Tu entende? Ah, então agora eu me certifiquei. Então tu não é para começar, ali está claro que não é um Deus onisciente que sabe de tudo. Ele precisou de uma amostra, ele precisou de uma prova. Ele não conseguiu sondar a mente e o coração de Abraão. Então ali já está uma grande contradição, né? A gente tem que se ligar nesse tipo de coisa, porque é esse tipo de indício que está na Bíblia que começa a nos alertar que tem alguma coisa errada ali. E não é tu dizer amém para tudo que tu vê lá, que nem uma vez conversando nessa história de estudo bíblico, né, que uma criança chega para a mãe e pergunta: mas mãe, se Deus fez Adão e Eva e depois o filho lá, que é o Caim, vai lá e se casa com uma outra pessoa, mas se era só eles, de onde vinha? E a mãe diz para a filha: filha, tu tem que ter fé, tu não tem que pensar e discutir, tá escrito lá, foi Deus que escreveu, cala tua boca, fica quieta e tenha fé. Aí não dá, né, gente? Aí começa a ficar complexo, porque a gente precisa dessas coisas. A tua fé precisa de uma razão para ela se fortalecer, para ela se estruturar. Entendeu? E aí tu dizer que as coisas que tu não compreende é porque Deus não quer que tu compreenda? Não, não é bem por aí. Árvore do conhecimento, por que é proibido tu saber? Olha como é que é contraditório, né? Não, é proibido comer da árvore do saber, porque comer da árvore do saber foi um pecado. Mas todos os católicos, todos os evangélicos colocam seus filhos nas melhores universidades e dizem que sem educação não vai... Não é meio contraditório isso, pessoal? Então a gente concorda que a busca pelo saber, né, é extremamente importante. Aí quando tu quer saber em outras instâncias, digamos, né, em uns paradigmas um pouco mais abrangentes, e aí não, tu tá errado, não pode, não, tem que ter fé, né? Então vamos pensar em por que seria, pensando naquele Deus, Javé, que manda o homem, que fala em paz e manda o homem para a guerra, né? Que fala em perdão e depois diz: eu vou te vingar de ti até a quarta geração. Tu entende que manda para a guerra para matar crianças? Vamos ver lá o Velho Testamento. Então, gente, né? Aí no Segundo Testamento eles deram uma maciada nessa história toda. Por quê? Porque as pessoas de coração bom que não conseguiriam fazer as coisas nem com os animais, vão dizer: pô, mas eu que sou um ser humano cheio de defeitos, né, pecador, não tenho coragem de fazer isso com um cachorrinho, e Deus, que é a consciência, não sei o que, tem coragem de fazer isso com as crianças. Aí tu começa a te questionar, eles não querem que tu te questione. Aí tu entende? Aí a farsa dos caras começa a bater muito no teu olho. Não, então vamos fazer o Novo Testamento, vamos dar uma maciada, vamos tirar o olho por olho, dente por dente, né? Senão vai dar muita bandeira, né, pessoal? A gente quer aí dogmatizar, a gente quer escravizar o pessoal aí por eles não saberem as informações verdadeiras. Se nós passar de rodo aqui as informações para os caras, né, ou der muita na cara, as contradição, até os mais burros vão perceber. Não, então vamos fazer aqui um Novo Testamento, vamos dar uma maciada nessa história que é pra galera aí não se questionar. Não bota pergunta pros caras, né? Deixa os caras ali tranquilo, como se nós tivéssemos resposta para tudo, porque se eles começarem a se questionar, vai dar problema para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então é mais ou menos isso. Então, qual é que é a questão? Por que eles diriam que é proibido tu consultar os mortos? Por exemplo, vejamos
uma mãe amorosa de uma família totalmente estruturada no amor, digamos assim, uma família íntegra que realmente se ama, que para bons praticantes de bons costumes, né? 100%, nota 10, nota 1000. Aí essa família aí, ela perde um ente querido. Né? E aquilo gera aquele sofrimento para essa família, né? Aquela dor, principalmente, por exemplo, quando esse ente querido que se vai, é uma daquelas coisas que fica contra a lei da natureza, por exemplo, quando o filho morre antes do que a mãe, diz que é uma dor extremamente dolorosa, né? E então, o quão bem faz para uma mãe, nesse sentido, né, ter o entendimento de que o filho está bem, ainda que em outro lugar, que ele foi bem recebido, que ele foi bem acolhido. Então isso não é um verdadeiro bálsamo, como o Chico dizia para as mães ou para as pessoas que perderam esse ente querido. Então fica a minha pergunta, né, nesse sentido, que mal faria? Né? Por que Deus, na sua infinita bondade, privaria essa mãe desse conforto, desse bem-estar, desse consolo que ela teria tendo a notícia do seu ente querido vindo de uma outra parte? Né? O que justificaria, o que seria tão grave a ponto de dizer, não, eu não posso permitir que isso aconteça? Quando a gente começa a ter a noção de que existe uma força escravagista que se diz a criadora da raça humana, o pai de tudo, do universo, criador de tudo, e que não é uma mentira, e a gente está conseguindo comprovar isso agora. Então, fica claro que tal e qual o Deus Javé, que ficou brabo lá quando Adão e Eva foram lá e comeram da árvore do conhecimento, ele não quer que as pessoas tenham conhecimento, porque o conhecimento faz as pessoas raciocinarem, faz as pessoas entenderem o que está acontecendo. E aí é o grande problema. Eles não querem que as pessoas saibam o que está acontecendo. E quando tu consulta os mortos, ou quando tu fala com os mortos, eles te dão os relatos de como é o lado de lá, né? E a quem interessa saber como é o lado de lá? Ou melhor, a quem não interessa que a humanidade saiba que existe uma outra dimensão, que existe toda uma outra realidade além dessa aqui, entendeu? Que a gente não precisaria de tecnologia, de celular e coisa e tal, e a gente poderia fazer tudo com o nosso próprio corpo. Né? A quem interessa que a gente não saiba de todas essas informações? Glândula pineal, desdobramento astral, viagem astral. Aqui não interessa, né? Por quê? Porque quando tu lê todos os livros, até científicos, que dizem que isso não existe, que isso é bobagem, coisa e tal, e tu tá fazendo uma projeção astral consciente, qual é o cientista que vai conseguir te convencer de que isso é uma mentira? Quando tu tem a consciência de que isso está acontecendo contigo. E por que eu posso começar a falar isso com grande propriedade a partir de agora? Porque eu tive essa experiência, eu acho que talvez, eu não sei se eu estou preparado para esse tipo de coisa, mas eu acho que eu fui agraciado, eu já falei isso aqui no programa, com um segundo, que foi uma fração de segundo onde eu estive a consciência de estar em outra dimensão. E eu fiquei tão chocado e maravilhado quando me dei por consciência, e é nesse ponto que eu acredito que eu ainda não esteja preparado para isso, que eu voltei. E isso já fazem, gente, não sei, 3, 4 meses atrás, e eu fiquei tão feliz quando isso aconteceu, que eu achei que tinha sido o início e que a partir daquilo ali, não, agora eu vou começar a fazer os desdobramentos astrais. Não. Foi só aquilo lá e depois daquilo mais nada, zero. Só alguns sonhos com naves, assim, que eu tive, né? E que os últimos, graças a Deus, os últimos 2 sonhos que eu tive com nave, eu não acordei desesperado como os 2 primeiros que eu tive, né? Então parece que eu tô conseguindo assimilar melhor a situação. Também não sei de onde é que eu venho, que contrato que eu fiz, com que tipo de ser, sei lá, né? Mas enfim, são outras coisas. Vamos voltar agora ao que realmente a gente tá falando, que é o mais sério ali. Então, se a gente começar a conversar com os mortos e começar a ter notícia do outro lado, a gente pode começar a perceber que a realidade não é o que eles estão tentando nos colocar. Né? E quando tu tem essa outra dimensão, a possibilidade de desdobramento nessa outra dimensão, tu vai começar a ver que nessa outra dimensão não tem só seres humanos que saem daqui e vão para lá, para essa outra dimensão. Existe uma série de outros tipos de vida, corpóreas, extracorpóreas, né, matéria, antimatéria, não interessa. É vida. É outro tipo de vida. São essências, são inteligências, são mentes cósmicas.
entendeu? Como essa que habita o nosso corpo e faz ela andar. Na verdade, né, ela está dentro dessa casca aqui, como isso já é bem conhecido pelos espíritas, né? Então, quando a casca termina, o que acontece com essa mente, com essa essência que está dentro da gente? Né? Então, a mente, o cérebro é uma coisa, a mente é outra, né? Então, são vários, né? Então, falando dos comentários que eu falei antes a respeito de tudo isso, alguém disse, tá, mas a ciência provou que não existe vida. Alguém me disse num comentário. Eu disse, não, cara. A ciência alega, né? Aí, que tipo de ciência nós estamos falando? A ciência tradicional, acadêmica, alega que não tem provas, que não tem indícios, né? Mas eles não conseguiram provar que não existe, entendeu? E quando a gente vai falar de experimento científico e a gente vai falar no projeto Scully, né? Ou Scully, não sei como se pronuncia direito, mas é a história do Roger Foy, né, e da Sandra Foy, que é um casal que começou a pesquisar os fenômenos espíritas e eles convidaram um grupo de cientistas que eram conhecidos por desmascarar charlatões que se apresentavam fazendo falsos, eram truques, né? E daí, então, quando esses charlatões eram descobertos, tudo que eles conseguiam fazer era desacreditar a realidade do fenômeno espírita. Então, quando o casal Foy, lá na Inglaterra, né, em Scully, é uma cidadezinha da Inglaterra, por isso experimento Scully, quando eles começaram a fazer esses experimentos e eles perceberam que era natural, que eles não estavam forjando nada, porque eles não eram nenhum canastrões, eles disseram, eu vou chamar aqueles caçadores de fraudes, que eram 3 senhores cientistas, cada um de um ramo específico que se pesquisa esses fenômenos paranormais, enfim, né, essas energias diferentes que tem por aí. E quando esses 3 cientistas foram lá para tentar achar onde estaria o truque, e depois de incansáveis repetições dos experimentos que eles fizeram, eles chegaram à conclusão científica de que sim. Então, o que é o experimento Scully? O que a gente pode dizer que resultou disso? Né? Resultou na comprovação científica da vida depois da morte, da existência de uma outra dimensão e da capacidade, ou melhor, da possibilidade de comunicação com essa outra dimensão. Então, algumas pessoas que ficam negando ET realmente são degraus a serem galgados, né? A primeira coisa, vai lá e estuda o experimento Scully. Principalmente católicos, evangélicos, né, que tem muito pastor aí que prega espiritismo como coisa do demônio. Por quê? Porque alguém foi lá na Bíblia, né, a mando de Damaso, que é o cara que assassinou o seu oponente para conquistar o papado da Igreja Católica. Então, aí vem me falar em inspiração divina. Será que as pessoas que falam que a Bíblia é um livro de inspiração divina têm a menor noção do que o Damaso fez e que o Jerônimo de Estridão, que escreveu a Bíblia, que traduziu os textos do grego, do hebraico e do aramaico para o latim, aonde surgiu a Vulgata, que é a primeira versão da Bíblia? Né? Será que se eles soubessem que o Damaso mandou queimar incendiado, coisa e tal, será que eles não iam ter outros olhos? Será que eles iam perceber que esse livro não é tão sagrado como eles pensam que é? Então eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, eu estou aqui para botar uma pulguinha atrás da orelha e digo, gente, esse careca só tá falando besteira. Eu vou lá, eu vou pesquisar, eu vou provar para ele que não tem ursino, que não houve incêndio, que esse Damaso do 30º Papa nem existiu, esse Jerônimo de Estridão nem sei quem é. Eu vou provar que esse careca tá mentindo. Desafio vocês. Eu desafio vocês, vão lá e façam isso. Né? Digam que Damaso não existiu, né? Me expliquem por que foi considerado apócrifo os livros que realmente falam a verdade sobre a nossa condição de ser humano na Terra e da nossa condição de ser imortal. Os livros de Enoque, 300 e poucos livros escritos de Enoque, todos foram destruídos. Sobraram pedaços de 2 livros dos 337, se não me engano, 337 livros que o Enoque escreveu. Sobraram restos de 2. Ao unir esses restos desses 2 livros que sobraram do Enoque, eles conseguiram montar uma história que já é muito mais esclarecedora da nossa condição humana do que a própria Bíblia inteira. Né? Os livros gnósticos, vão lá estudar as montanhas dos Pirineus, né? O sul da França, a história dos cátaros.
Vão lá estudar o último reduto dos cátaros. O que são os cátaros? Não são nada senão os descendentes dos gnósticos. Entendeu? E que o que era o tesouro dos cátaros? Não era ouro, não era diamante, eram as escrituras que os cavaleiros templários tentaram destruir a todo custo. Ah, mas quem são os cavaleiros templários? Os primeiros maçônicos? Vão estudar os templários, vocês vão ver que vai dar origem na cabala. Vai dar origem no que hoje é os dominantes do mundo, os que querem mandar no mundo. Entendeu? E aí a gente começa a entender o quebra-cabeça, começa a entender o porquê de tudo. E aí tu já começa a olhar o proibido consultar os mortos da Bíblia com outros olhos. É uma outra perspectiva. Tu começa a entender que, na verdade, eles não queriam que a gente tivesse informação do mundo da 4D. Pode crer, proibido consultar os mortos. Era o medo dos escravagistas de que nós escravos, obtivéssemos a informação da 4D. Por quê? Porque lá na 4D tá cheio de gente, tá cheio de espírito elevado, bem intencionado, né? Que eles se sofrem. Eles sofrem com a questão humana. Eles percebem que a humanidade está sendo escravizada, eles percebem que a maneira como os escravagistas criaram essa teia para enredar toda a humanidade é um trabalho muito bem feito, né, pelo Arcontado. A Matrix é muito bem montada e para sair dela realmente não é para qualquer um, é uma coisa... Entendeu? E justamente por isso é uma luta injusta. E justamente por ser uma luta injusta, essa injustiça é o que justificaria a intervenção de algumas raças superiores, de algumas entidades superiores, digamos assim, espiritualmente falando, né, que sim podem ajudar o planeta Terra quando a humanidade não tem mais condição de se defender desse arcontado. Pela maneira que eles nos colocam, pela educação que eles nos dão, né? Já falamos aqui sobre o sistema de educação prussiano, né? De fechar a humanidade ali dentro de um conhecimento extremamente limitado, que é o que interessa aos escravagistas. Quando a gente começa a pensar fora da caixinha, somos um perigo. E aí tu tem, né? O cara que estreou a fogueira da Santa Inquisição, o Bruno Giordano, né? Porque ele percebeu que talvez não fosse a Terra que girasse em torno do Sol, ou melhor, ele percebeu que não era o Sol que girava em torno da Terra, começou a ter umas visões diferentes da época, foi o suficiente para estrear, né, um herege. O que é heresia? É pecado? O que é? Ah, é um herege, é um herege. Muita gente aponta que sem saber o que é o herege. Já me acusaram de heresia, e eu assumo, eu sou um herege. Graças ao quem me colocou nessa terra que eu sou um herege. O que é ser herege? Pensar diferente. Onde é que está o pecado em pensar diferente? Cara, se tu tem duas pessoas, uma é Bolsonaro e uma é Haddad, uma é herege para outra. E aí? Qual é o problema disso? Se um é flamenguista e o outro é Palmeira, né? Eles são hereges, porque um pensa diferente do outro. Cadê o pecado nisso, gente? Agora, o Bruno Giordano foi mandado pra fogueira. Eu tô aqui rindo, mas coitado do Bruno Giordano, né? Foi mandado, estreou a Santa Inquisição, primeiro ser humano queimado na fogueira. Por quê? Porque ele achou, né? Ele não só pensou, ele pensou e ele expôs um pensamento diferente, qual considerado heresia, e até então heresia era pecado, né? Que bom que a gente não é queimado em fogueira, né, gente? Hoje, por pensar diferente, por conseguir enxergar coisas diferentes. Então, pessoal, né? Data limite, transição planetária, o que está acontecendo é que todas essas verdades, elas vão ser, digamos assim, globalizadas, elas vão ser massificadas. Vai chegar um ponto que não adianta mais um evangélico, um pastor evangélico, papa, sabe, tentar dizer que é... Porque a própria ciência, né? Porque, gente, quando a gente fala em ciência, a verdadeira ciência, ela sabe de tudo que acontece aí. Só que a verdadeira ciência, ela é do programa espacial secreto, ela é desenvolvida e ela é oculta para ser usada só pelos escravagistas. Então esses caras sabem coisas de tecnologia, de outros mundos, de outras dimensões, de visita com outros planetas, contato que já existem há décadas, pessoal. E a gente ainda fica esperando contato. Entendeu? Faz tempo já que os Estados Unidos, o próprio Paul Hellyer falou isso já em 2008. Né? Quem é Paul Hellyer?
É tipo um Zé da Esquina ali, né? Que ficou 23 anos sendo o secretário de defesa do Canadá. Zé da Esquina, né? Falando de OVNI, falando de UFO. Então vamos pesquisar, pessoal. E o cara ele não falou só de OVNI. O Paul Hellyer declarou que, como ele era ministro de defesa do Canadá, ele tem acesso a informações, pessoal. Entendeu? E que tipo de informação que chegou ao Paul Hellyer que fez o ministro de defesa do Canadá, né, falar em 2008, portanto há 11 anos atrás, que os discos voadores são tão reais quanto os aviões que sobrevoam a sua cabeça. Não é o Zé da Esquina falando. Paul Hellyer, 23 anos à frente do Ministério de Defesa do Canadá. Então a gente tem que começar... e esse Paul Hellyer, ele está no documentário da Data Limite. Lá no filme do Juliano Posati. Tá lá o Paul Hellyer falando. Eu conheci o Paul Hellyer antes do Data Limite, eu já conhecia as declarações do Paul Hellyer. Mas aí é só para os loucos, né? É só para os que viajam na maionese, que estão estudando ufologia, esse tipo de informação. Aí os certos, né, que são os 90% que estão aí fora, o que eles vão te dizer quando tu vai conversar com os caras? Não, mas tu vê, mas não existe nenhum... Aí tu diz, cara, mas tem um programa no History que ele te traz um monte de informação. Aí a pessoa diz, não, mas o History... Então, cara, tu fica malhando o canal, mas tu foi pegar as informações do History e averiguar em outras fontes para ver se o que eles estão falando é verdade ou não? Não. Então é um preconceito. Não, se o que está no History é porque eu não vou confiar. Não vou... Então são diversas informações que vêm chegando para a galera aí, mas o pessoal não se dá por conta de averiguar. Né? Eu, esses tempos, conversando com um cidadão extremamente bacana, muito legal o cara e tal, mas chega um ponto que ele chegou a dizer assim, não, até me interessa pelo assunto, mas eu quero ver alguém me convencer. Aí eu dei 3 passos para trás, né? E nunca mais toquei no assunto. Cara, quem está trabalhando sério com esse trabalho de ufologia não vai perder tempo tentando convencer ninguém. Então, se alguém... esses caras que tentam convencer os outros são os que pregam um desserviço à ufologia. Porque como o cara que está predisposto a não acreditar, o cético de plantão aquele, não vai ter argumento, pode aparecer um ET na frente dele, abanar dizendo, eu sou de Marte, sou de Júpiter, ou sei lá do caralho a 4, seja onde seja o cara, o cético de plantão, ele vai... É miragem. Não. Tu entende? Ele pode tocar, ou ele pode tomar um abraço do ETzinho ali que ele vai achar que é miragem, que é alucinação, que é não sei o quê. Alguém já me falou em alucinação coletiva no caso de Colares. Na ilha de Colares, Operação Prato, tudo bem, né? Não quis levar o assunto adiante, né? Mas alucinação coletiva que deixa marca de queimadura num monte de gente. E detalhe, uma queimadura que foi feita há 1 hora atrás, mas que apresenta uma cicatrização de 1 mês. Explica. E vou dar mais um exemplo de como é a mente condicionada de um cético. Eu sugeri para um cético para que ele fosse estudar a Operação Prato, né? E ele foi lá para o Wikileaks e baixou um monte de coisa. Depois ele veio me dizer... Aí, eu vi a Operação Prato lá e tal. Aí quando eu fui argumentar as coisas, daí ele disse que viu, mas não viu, porque um monte de coisa que são extremamente importantes e relevantes, né, do processo não foram comentadas. Então eu não estou ali para ficar explicando, esmiuçando, para quem quiser ir atrás. É sabido como é que se dizia, o indivíduo tem que acender a informação. Então essa história de tu sentar tua bunda na cadeira e esperar que um ufólogo vai querer te convencer de alguma coisa, querido, tu vai morrer com teia de aranha. É tu que tem que buscar a informação, cara. Entendeu? A primeira pergunta a se fazer é, mas o que isso interessa para mim? O que vai mudar na minha vida ter a consciência que realmente estamos atravessando uma transição planetária? E que tudo vai ser diferente? Como é que eu vou me encaixar nesse contexto? Se essa pergunta for o suficiente motivadora para tu ir atrás de querer saber os porquês da vida, né, estudar o experimento Scully e constatar pela comprovação científica que ali está apresentada, de que, em primeiro lugar, existe vida fora depois da morte e que existem outras dimensões. A partir daí, é um preâmbulo para mais um monte de coisa, para um leque de coisas que tu vai ter que correr atrás. Agora, essa atitude de sentar e dizer, espero que alguém venha me convencer. Então, olha como é que funciona a cabeça do cético.
A informação é riquíssima. E tem uma médica, no caso da Operação Prato, que ela dá um depoimento onde ela diz: no início, quando as pessoas começaram a chegar relatando o mesmo caso, como eu não acreditava nisso, logo, as palavras da médica, né? Logo eu acreditei que era uma alucinação coletiva. E o cara, quando leu isso aí e chegou na alucinação coletiva, foi o suficiente para ele para estancar os assuntos. Só que se ele fosse adiante, ele ia perceber que tem um depoimento dessa mesma médica dizendo que ela achou que era uma alucinação coletiva até o momento em que ela viu, durante o dia, ela percebeu. Começou o corre-corre, as pessoas começaram a dizer para ela: doutora, corre que o chupa-chupa vai te pegar. E ela olha para cima e ela vê. E ela dá o relato dela. E daí o cara diz: não, mas eu não vi isso, mas será que ele leu até o final? Aí quando eu disse: mas é o depoimento da própria doutora, no History. Aí o cara disse: não, mas o History? Eu disse: não, mas espera aí. Porque está sendo veiculado no History, então eles pagaram para aquela doutora inventar aquela história toda? Gente, que é a mesma história que ela contou ainda quando não existia o History. A história que ela conta agora é exatamente a mesma história que ela sustenta quando aconteceu os fatos, lá na década de 70. Quase 50 anos atrás esse bagulho, cara. 40 anos atrás, pelo menos. Tu entende? Então, como é que é a mente do cético? Como ele já está predisposto a não, né? Ele vai ter a interpretação que ele quer, que ele está predisposto àquilo ali. É uma questão de neurolinguística. Então, mesmo que a informação esteja correta, tu vê, o cara esse que eu falei, ele estancou ali quando na alucinação coletiva. Ele não foi atrás de ver. E quando eu falei para ele que a própria médica dá depoimento, ele me questionou, dizendo: ah, não, mas aí é o History. Como se o quê? Sugerindo o quê? Que o History pagou para a mulher mentir? Sendo que a história que ela fala é a mesma que ela falou naquela época que aconteceu os fatos. Então não cabe, gente. Então assim, ó... uma pessoa não querer aceitar, seja por que motivo, não querer aceitar, não querer admitir, ainda assim não vai mudar a realidade. Entendeu? Então qualquer ufólogo, qualquer espiritualista, né, que realmente trabalha com a questão factual, científica da coisa, ele não vai perder tempo tentando convencer nenhum cético. Tá cheio de gente aí com a mente já aberta, entendeu? Querendo saber, querendo informação, querendo aprender, porque perceberam que não é só uma questão de querer saber, é uma questão fundamental, porque quando tu sabe das coisas, o que tu sabe, né, vai decidir o tipo de atitude que você tem para com a sua vida. E isso é fundamental. Tu começa a priorizar, tu começa a ver o que realmente é importante na tua vida. E quando tu começa a perceber a Matrix, a primeira coisa para tu sair dela é tu perceber que tu tá nela. Então, gente, né, as coisas estão acontecendo e quanto mais os céticos insistem em ser céticos, isso é um problema pro pessoal da ufologia? Não. Isso é um problema pro pessoal que está estudando a espiritualidade, a transição planetária? Não. Isso é um problema para quem? Para os próprios céticos. E isso só quando eles descobrirem. Entendeu? Então, pessoal, por hoje é isso. Fica a reflexão, né? Então, para quem ainda acha que não existe nada disso, começa estudando lá o Projeto Scully, né? The Afterlife Investigation é o filme do Juliano Posati. The Afterlife Investigation. Aliás, não é Juliano Posati, mas ele recomenda muito. Pô, agora até me dei um branco, mas The Afterlife Investigation é a vida depois da morte. É o documentário esse sobre o Projeto Scully, sobre o casal Foy, que comprova cientificamente pelos caçadores de charlatões, olha como isso é importante, comprova a outra dimensão, comprova a vida depois da morte. Isso é um preâmbulo para nós entendermos as outras vidas que também existem, outros orbes, outras possibilidades, né? E aí, quando tu consegue entender essa possibilidade, tu também vai entender que se tem gente aí por fora, por que eles não poderiam estar contatando a gente? E se eles são uma raça muito mais antiga do que a gente percebe que conforme o tempo passa, a gente vai descobrindo coisas, uma raça que existe há muitos milênios a mais, ou séculos, séculos milênios, melhor dizendo, né? Do que nós,
né, com esse tempo de vivência e aprendizado, é natural, é óbvio se imaginar que eles atinjam níveis de tecnologia que nós imaginamos que nós vamos atingir daqui a sabe-se lá quantos milênios. Então a coisa fica muito evidente, não precisa ser muito esperto para concluir. E agora uma outra coisa interessante desse cidadão que se disse extremamente cético, é que ele disse, não, pela questão, ele também não é burro, né? Pela questão da simples matemática, de tu pegar o planeta Terra, que é um, e tu ver os milhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de planetas que tem, achar que só tem vida nesse um, gente, é matematicamente impossível. E o cara, como não é burro, ele faz essa conta e sabe que é óbvio isso, é óbvio. Agora, aí tu entende como é que é a restrição e como o ceticismo te coloca a barreira na tua frente. Ao mesmo tempo que tu percebe que é matematicamente impossível tu ser o único planeta com vida inteligente nesse universo todo, né? Ele tem uma resistência em achar que se existe vida, mas existe vida, mas como é que eles chegariam na gente? Como é que eles saberiam da gente? Cara, é lógico uma coisa leva a outra. De novo, olha que raciocínio simples, fácil de entender. Se existe vida lá fora, e se essa vida é muito mais antiga do que a gente, é só a gente pegar a nossa própria história como ser humanos, ver o desenvolvimento tecnológico que houve principalmente nos últimos 2000 anos. Vamos pegar de Jesus para cá, tá ok? Da carroça pro avião a jato. Nem vamos entrar na questão do que já existe tecnologia, warp drive, né, de atingir velocidades acima da luz, que a ciência ainda não admite, mas a tecnologia warp drive já está sendo usada pelo Programa Espacial Secreto há muito tempo. Vão lá pesquisar, pessoal. Warp drive, né? W-A-R-P, drive, D-R-I-V-E. Pesquisem lá, vocês vão ver. Programa Espacial Secreto warp drive. Então, gente, se a gente caminhou da carroça para o avião a jato, ou para o foguete, ou para a aeroespacial, né? Nesses 2000 anos, imagina uma civilização que exista há 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos atrás. Que tipo de tecnologia esse povo teria? Entendeu, pessoal? Então aí a gente começa a entender as coisas, começa a ficar mais óbvio, começa a ficar mais fácil de nós digerirmos esse tipo de situação. Ok? Então é isso, fiquemos com essas reflexões, pessoal. Grande beijo no coração e até a próxima.